Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria. Salve Maria. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Gente, é com muita alegria no meu coração que eu venho trazer a poderosa palavra no seu coração nesta noite. Eu olhando ali no quadro ali, ainda o Espírito Santo colocava no meu coração. Esse tema não foi por um acaso, não, gente. Eu confirmo aquilo que os irmãos falaram aqui, porque não foi por um acaso, não. A salvação entrou nesta casa hoje. Hoje. Amém? No momento que eu orava, pedia a palavra, o Senhor colocava muito no meu coração aquilo que os irmãos estavam rezando aqui nessa noite. Então o Senhor, nesta noite, Ele entrou na tua casa. Ele não vai entrar, Ele entrou na tua casa. Porque a partir do momento que você tomou a decisão de vir aqui nesta noite, o Senhor Ele entrou na tua casa. Amém? E Ele já está trazendo uma mudança dentro da tua casa para a honra e glória do seu nome. Amém? Amém. Convido você nesse momento a pegar a palavra de Deus comigo. É Lucas 19. Estou meio perdido aqui, irmão. É, pode ser. É que tem um vento aqui. Isso. Acharam a palavra de São Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Todos acharam? Amém? Amém. E a palavra nos diz assim, olha. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E antes de falar sobre essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite, eu queria me apresentar. Talvez poucas pessoas me conhecem. Como o irmão já disse, meu nome é Sebastião. Eu venho lá do Parque Industrial. Na verdade, assim, eu moro no Jardim Sul, né? Eu moro no Jardim Sul, né? O irmão que já sabe onde que eu moro lá, já esteve lá por perto, né? Moro no Jardim Sul, mas na verdade eu participo de um grupo de oração lá no 31 de março, no Parque Industrial, que é pertencente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes. É a comunidade São Lucas, né? Lá nós temos um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Esse grupo de oração chama Grupo de Oração Semeador. Amém? E lá eu sou servo desse grupo de oração já aproximadamente já quase 15 anos que eu estou com esses irmãos lá, que nós nem falamos mais grupo de oração, nós chamamos
família semeadora, amém? Nós somos da família semeadora. Eu sou casado, né? Tenho um casal de filhos, Alexander, de 33 anos, e Alexia, de 28 anos. Somos dois casados, graças a Deus, e meu filho agora teve uma bênção, né? Que a nossa queridinha Manuela, né? Que nasceu há aproximadamente 2 meses atrás, né? Passou dos 2 meses, né? Graças a Deus. Então essa é a mais nova membro da família, graças a Deus, amém? Então, gente, damos sequência à palavra aqui, Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Nesse evangelho, gente, Jesus quer nos ensinar que todos nós somos dignos da misericórdia, amém? Do Pai, nós somos dignos dessa misericórdia. Haverá alegria no céu por causa de um pecador que venha a se arrepender. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu, amém? A gente às vezes olha assim, Zaqueu, né? Ele era um chefe dos publicanos, né? Ele recolhia imposto, né? Zaqueu morava, olha, só vou até contar um pouquinho da história de Mateus aqui. Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região. Era uma área que tinha uma fonte de imposto muito significativa. E Zaqueu era um dos principais responsáveis por esta arrecadação. Então, esse aqui é um pouquinho do que se fala de Mateus na Bíblia, né? Mas, gente, o que eu queria relatar aqui mesmo, na verdade, é assim. Jesus, ele estava passando por Jericó. Amém? Estava passando pela cidade. E ali estava Zaqueu. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. E ali as pessoas, né, aquele povo, eles viam ele como um extorquiador, né? Ele fraudava, né, os impostos. E ele não era muito bem visto por aquela população. Eles sempre viam ele como um pecador, né? E Jesus escolheu justamente a casa de Zaqueu para estar, né? É interessante a gente refletir, gente, que Jesus, ele não foi... Geralmente, quando nós vamos à casa de alguém, né, a gente avisa, né? Ó, eu vou na sua casa, posso ir na sua casa, né? Posso ir lá na sua casa. A gente espera um convite, sim ou não? Quando nós vamos na casa de alguém, nós ficamos esperando um convite. Às vezes tem uma pessoa que costuma falar assim, olha, eu não fui convidado, eu não vou, né? Eu só vou se eu for convidado, não é assim ou não? É, né? Eu já vi muitos falarem assim, né? Vão na casa de fulano. Ah, não, eu não fui convidado. Não é? Agora, Zaqueu não. A história com Zaqueu e Jesus foi diferente. Na hora que Jesus estava passando pela cidade, como Zaqueu diz a palavra que ele era baixinho, né? Ele não conseguia ver Jesus. Mas uma coisa interessante, que Zaqueu, ele tinha esse desejo de ver Jesus. Ele tinha esse desejo. Ele queria ver Jesus, ele estava ansioso para ver Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando pela cidade. E aí ele queria, de todo jeito, encontrar no meio, uma posição lá para poder ver Jesus. E como ele não conseguia ver, ele fez o quê? Ele subiu uma árvore, né? Subiu uma árvore e ali ele ficou esperando Jesus passar. E é interessante a gente refletir, gente, que Zaqueu, ele tinha esse desejo de ver Jesus? Tinha. Mas interessante é que Jesus tinha o desejo de encontrar com Zaqueu. O mesmo desejo, talvez até maior ainda, de Jesus, era estar com Zaqueu. Zaqueu estava ali ansioso, mas Jesus também queria ter esse encontro com Zaqueu. Tanto é que ali existia uma multidão. Jesus foi o quê? Olhar para Zaqueu que estava lá na árvore. Porque, na verdade, não foi um acaso que Zaqueu subiu na árvore, não foi um acaso que ele passou para ter esse encontro com Zaqueu. Jesus já ansiava por esse desejo de estar com Zaqueu. E tanto é que ele falou para Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. Ele não perguntou, posso ir na sua casa, Zaqueu? Não, ele não pediu para ser convidado por Zaqueu. Ele simplesmente falou, hoje eu vou estar na sua casa.
É como se fosse uma ordem, né? Hoje eu vou estar na tua casa. E naquele momento o Zaqueu desceu depressa da árvore, porque ele estava ansioso para ter essa proximidade de Jesus. Ele desceu correndo da árvore e foi até Jesus. E assim ele foi para a casa de Jesus. E é interessante, gente, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tudo mudou. Houve uma mudança. Houve uma mudança de pensamento, mudança de atitude. Ali começou a acontecer a mudança em Zaqueu, na casa de Zaqueu, na família de Zaqueu, porque ele queria ter esse encontro com Jesus. Olha só, gente, como é que é interessante. Por que é interessante o tema aí, a salvação entrou nessa casa, e a gente falando aqui da história de Zaqueu, a história de Zaqueu pode ser história minha, pode ser história sua. Gente, é interessante a gente refletir nisso. Muitas das vezes a gente fala assim, eu tenho um desejo de ter um encontro com Jesus. Mas eu digo para vocês que Jesus ele tem muito mais desejo de se encontrar conosco do que nós temos esse encontro com ele. Por isso que quando nós chegamos a um grupo de oração, quando nós vamos a um retiro, com aquele desejo, hoje eu quero ver que Jesus vai falar comigo. É assim ou não é? Você veio nesse grupo de oração hoje pensando nisso, não veio? Hoje eu quero ter uma palavra do Senhor. O Senhor vai falar comigo nesta noite, não é? Nós também, servos, somos assim, né? Nós vamos para os nossos encontros, as reuniões fechadas, né? Então, hoje eu quero falar com Jesus, eu sei que Ele vai falar comigo, amém? Tem pessoas que às vezes falam assim, mas como é que é isso, Sebastião? Como é que o Senhor fala com a gente? É abrindo o coração, gente. E naquela noite aconteceu com o Zaqueu, ele abriu o coração para o Senhor. E aí começou a acontecer a mudança, né? Olha só o que ele fala aqui, olha. Interessante a gente refletir sobre isso, gente. Zaqueu ali se pôs de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Amém? Isso daí, naquele tempo, as pessoas devolviam até a 5ª parte, né? Assim que diz lá, aquilo que eu estava assim, acompanhando um pouquinho. Só que o Zaqueu, ele queria dar a 4 vezes o quádruplo daquilo que ele tinha fraudado. Isso é, aí veio o arrependimento. O arrependimento. Interessante a gente refletir sobre isso. O arrependimento, muitas vezes, o Senhor quer ter esse encontro comigo, quer ter esse encontro com você, mas Ele precisa que haja um arrependimento da nossa parte, dos nossos pecados, das nossas atitudes, das nossas falhas. O irmão hoje orava, ele falava sobre o pecado, muitas vezes a gente fica parado no mesmo pecado. E assim o Senhor, Ele quer ter esse encontro conosco, porque Ele quer tirar tudo isso que muitas vezes não é dele, não pertence a Ele. Porque, irmãos e irmãs, nós temos que pertencer inteiramente ao Senhor. Inteiramente. O que é inteiramente? É corpo, alma, espírito. Totalmente. Porque, irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Depois que Zaqueu teve esse encontro com Jesus, ele não foi mais o mesmo. Tanto é que ele se arrependeu, ele foi devolver o quádruplo daquilo que ele tinha fraudado. E era um homem que ele tinha esse hábito já, porque tanto é que o povo já chamava ele de estorteador, fraudador, ladrão. Já iam até chamar ele de ladrão. Porque ele fraudava os impostos. Então, gente, prestem atenção. Muitas das vezes a gente tem os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, mas é preciso que nós chegamos diante do Senhor. Senhor, está aqui, Senhor. Estou entregando esse pecado para o Senhor. Estou entregando essas atitudes erradas que eu tenho tido, Senhor. Gente, é abrir o coração, rasgar o coração, e foi isso que Zaqueu fez diante do Senhor. A presença de Jesus naquele momento na vida de Zaqueu fez toda a diferença. Ele mudou toda a sua atitude. E, gente, trazendo para nós quando nós vamos ter esse encontro,
Hoje aqui, eu sempre costumo dizer lá no nosso grupo de oração, e onde que eu vou pregar eu falo isso. O Senhor, Ele fala constantemente em nosso coração isso. Onde tem 2 ou mais reunidos, eu estou no meio deles. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós nos reunimos num grupo de oração, quando nós nos reunimos dentro de um retiro, enfim, qualquer lugar que nós nos reunimos, para escutar o Senhor, para escutar aquilo que Ele quer nos falar. Ali, meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele está presente. Ah, mas Sebastião, eu não vejo. Não, não é preciso ver, irmãos e irmãs. Nós não vemos Jesus, sim ou não? Alguém viu Jesus ali na esquina? A hora que você veio para cá, você encontra, ô Jesus, está tudo bem aí, Jesus? Olha, eu estou indo lá para o grupo de oração. Não, não viu. Mas, irmãos e irmãs, uma coisa interessante é a gente pensar nisso. Nós não vemos Jesus, nós sentimos a sua presença. Amém? Quando nós estamos envolvidos pelo Espírito Santo, e foi por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele foi para o Pai, ele falou assim, vocês não ficarão órfãos, pois eu derramarei o Espírito Santo sobre vocês, eu enviarei para vocês o Paráclito, o Consolador, o Advogado, o Auxiliador. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós viemos para o grupo de oração, nós viemos segundo o Espírito, pedimos o Espírito Santo. Tanto é que desde o momento que eu levanto da cama, até o momento que eu vou deitar, eu fico pedindo o Espírito Santo. Meu irmão, tem uma oração que eu gosto de fazer, eu gosto de falar nos grupos de oração que eu vou, eu acho que aqui é alguém que faz essa oração. Vai ou não vai? Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e com o divino Espírito Santo. Quem faz aí, irmão? Tem uma boa aqui. Tamo junto. Amém. Mas então, gente, nós acordamos com o Espírito Santo e dormimos com o Espírito Santo. Meu irmão, na hora que você deitar, você pede o Espírito Santo para te dar um bom sono, tirar toda a insônia. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes nós passamos aquele dia estressante, um dia cheio de preocupações, um dia cheio de situações, muitas vezes que vai nos envolvendo, vai muitas vezes tirando a nossa paz, vai deixando o nosso coração inquieto. E às vezes nós deitamos na cama e cadê o sono? O sono vai embora. Há 2 semanas atrás, hoje está acontecendo, hoje aconteceu de novo lá no nosso grupo de oração. Lá nós temos o nosso irmão Santos, né? O amigo conhece, o irmão conhece que o Santos, ele teve essa ideia maravilhosa, porque ele tem um certo conhecimento dentro dessa área, né? De trabalhar a área da ansiedade, né? Síndrome do pânico, né? E as tristezas, e que leva as pessoas a depressões. Aí o que acontece? Nós estamos tendo essas reuniões às sextas-feiras. Hoje foi às 3 horas da tarde, o próximo vai ser às 7h30 da noite. Lá no Vicentinos também, lá no 31 de março. Gente, quando nós vamos orar, eu tive lá 2 semanas atrás, eu tive com ele lá, nós oramos com pessoas, e as pessoas que eu orei por elas, é interessante que as pessoas estavam com a mente acelerada. Eu lembro que eu estava orando por uma mulher, uma senhora, e ela falava assim, Sebastião, tem vezes que eu deito na cama e não consigo fechar os olhos. Eu passo a noite em claro. A mente acelerada. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós não confiamos que Jesus está na nossa vida. Jesus, ele está caminhando comigo, está caminhando com cada um de nós. E quando nós colocamos isso na nossa mente, no nosso coração, Jesus, ele se faz presente pela força do Espírito. Por isso que ele disse que ele derramaria o Espírito Santo sobre todos nós, para que nós pudéssemos estar na tua presença, na ação do Espírito. E nós temos que pedir realmente, gente, essa ajuda do Espírito Santo. Porque ele vem e nos dá esse abastecimento, ele abastece o nosso coração. Ele nos alimenta, nos fortalece. Porque, irmãos, muitas vezes nós precisamos de alimento sólido, alimento para sustentar o nosso corpo, sim ou não? Quem jantou hoje? Almoçou ou jantou? Tu não almoçou, jantou, não almoçou? Almoçou, que alguém não jantou ainda, né? Mas almoçou, né? Não está vazio, né? Então, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, nós temos essa necessidade do alimento, sim ou não? Sim. Nós temos necessidade, porque o que acontece? Se nós vamos ficando fraco, né? Vai pegando uma anemia, né? Vai ficando fraco. Chega uma hora não aguenta nem parar de pé mais. Vai começar a cair por aí. Por quê? Porque está fraco.
Gente, espiritualmente é a mesma coisa. Se nós não se alimentarmos espiritualmente, nós vamos ficando fracos. E muitas vezes nós vamos dando espaço para o inimigo agir. E ele começa a agir nas áreas mais fracas, que nós temos mais fraqueza na nossa vida. E muitas das vezes ele vai agindo dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Ele vai agindo dentro do nosso trabalho. Ele vai agindo na nossa vida financeira. Ele vai agindo na nossa saúde, no nosso corpo. Amém? Por isso, irmãos, que nós temos que estar sempre atentos a essa situação. Porque quando nós temos... Gente, é até interessante, eu gosto sempre de falar isso. De vez em quando eu sinto uma situação está meio complicada assim, aí eu começo a andar pela casa. Eu ergo a mão e saio. Esse dia minha esposa desceu da escada, mora no sobrado, ela desceu da escada, olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Você ficou doido? Eu falei, estou doido pelo Jesus, estou doido pelo Espírito Santo. Porque eu estava ali orando, clamando. Porque, gente, o Espírito Santo ele nos mostra as situações. O Espírito Santo nos mostra as coisas que nós humanamente não conseguimos ver. Por isso que nós temos que clamar o Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês que eu deito com o Espírito Santo, eu acordo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele comanda a nossa vida. Gente, eu vejo assim, nós temos que comemorar o Espírito Santo na igreja o ano inteirinho. O ano inteiro. Sabe por quê? Porque ele é o protagonista da história. Porque Jesus, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão só. Porque eu vos mandarei o Paráclito, o Consolador, o Auxiliador. Por isso, gente, o Espírito Santo está conosco o tempo todo. Ele nos leva a ficar na presença de Jesus. Pensando um pouquinho mais, eu digo assim, eu vejo assim, o Zaqueu deveria estar já cheio do Espírito Santo naquele momento que ele chegou na casa dele, né? Jesus já estava derramando o Espírito Santo. Talvez no mesmo no silêncio. Gente, é assim mesmo. Às vezes no silêncio você começa a orar para uma pessoa assim ou não. Não precisa estar orando que nem nós oramos aqui. Tem pessoa, gente, que às vezes ela precisa de oração e muitas vezes ela não pede. Porque muitas das vezes ela tem medo. Tem pessoas que têm medo. Já sentiu, já não? Eu lembro um dia que eu fui orar para uma mulher, ela começou a tremer toda assim, ó, tremendo. Falei, mãe, o que está acontecendo? Você está nervosa? Não. O que está acontecendo? Eu estou com medo. Falei, mas medo do quê? Medo de Deus? Você não pode ter medo de Deus. E nem do encardido. Nem do encardido. Se tiver medo dele, é ele que faz festa. Então, expulso, tá? Quase que eu falo assim, quando começa a sentir o negócio, já levanta a mão, ó. Sai fora. Vai embora. Aqui não é seu lugar, não. Bate em retirado. Porque muitas das vezes, irmãos, dentro da tua casa entra a inveja. Entra o ciúme. O irmão proclamou isso hoje aqui. Entra a maldição. Tem gente que às vezes deseja maldição para a tua vida. Às vezes deseja maldição para o teu casamento. Quando você percebe isso com o casamento, muitas vezes começa a entrar em crise, você não sabe por quê. O que está acontecendo? Nós estávamos tão bem, por que agora não está mais? Foi aquela, sim, foi a amiga, que amiga? Amiga, entre aspas, né? Ela veio e, gente, tem isso. Vocês, às vezes, mas eu não tenho que ficar dando atenção para a inveja, amém? Porque quando eu vejo que a inveja está... Porque você sente quando a inveja está entrando na sua casa, quando a inveja está entrando na sua vida, você sente. E você percebe de quem está vindo. Se você estiver ligada no Espírito Santo, amém? Se você estiver ligado em Jesus, ele, pela ação do Espírito Santo, vai mostrando para você. Ele mostra. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem que falar, bata em retirada. No poder da oração. Irmãos e irmãs, a graça acontece pelo poder da oração. Eu digo para vocês que Jesus ele estava já orando por Zaqueu. Quando ele foi ter esse encontro com Zaqueu, ele falou assim, é hoje que eu vou ganhar esse hominho. É hoje que eu vou ficar na casa desse hominho. Hoje esse hominho vai ser transformado. E foi. Desce depressa, Zaqueu, desce, que eu quero estar na tua casa hoje. E assim, meu irmão, Jesus, eu falei no início, vou falar de novo. Jesus, ele entrou na tua casa nesta noite, amém? Aquela situação que você está achando tão difícil, né? Você às vezes fica falando, puxa vida, o que eu faço? Não sei o que fazer mais. Eu tenho rezado,
Não é assim que você fala, minha irmã? Eu tenho rezado. Eu rezo, parece que nada acontece. Não é assim que às vezes as pessoas falam? Eu já vi muitas pessoas procurar para oração e falam assim, Sebastião, eu já tenho rezado. Tem hora que dá vontade de desistir. Irmão, quando você desiste, você faz a vontade do encardido, amém? Mas porque o Senhor quer que você persevere. Com toda a dificuldade que você possa estar sentindo na sua vida, na sua casa, na sua família, não deixe se desanimar. Porque quando nós desanimamos, nós damos trégua para o inimigo agir. E ele age. Porque ele quer pegar a nossa fraqueza. Por isso, irmãos e irmãs, nesta noite o Senhor ele está realmente trazendo uma têmpera no teu coração nesta noite. Amém? Para que o momento que você orar, você possa tomar posse da oração. Você não fica mais dizendo, a minha oração é tão fraca. Não diga mais que a sua oração é fraca. A sua oração não é fraca. É você que não toma posse da sua oração, irmã. Para de reclamar que a sua oração é uma oração fraca. Para de reclamar que o Senhor não está agindo na sua vida, Ele está agindo. É que você não está vendo. Você não está vendo. Nós não precisamos ver, nós precisamos só acreditar, irmãos. Jesus ele foi muito claro, ele disse, felizes aqueles que crerem sem ter visto. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E quando você começa a crer, você começa a ver a graça acontecendo, você começa a ver curas, milagres, prodígios acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Até o seu cachorrinho muda. Até o seu gatinho muda. Sim ou não? Oh, por que não? É a criatura de Deus, não é criatura de Deus, por que não pode mudar? Outro dia eu falava para minha mãe, mas não pode. Ora, tem que orar, eu orei tanto. Eu tinha um cachorrinho que viveu 17 anos. 17 anos, pudinho. Né? Aí eu fui lá, coitadinho, morreu na veterinária, morreu lá na mesa da veterinária. Aí eu liguei para minha esposa, o bichinho, infelizmente, está indo embora. Aí ela fez uma choradeira danada. Mas a gente ora. Por que a gente não pode orar papagaio? Ora o papagaio, ora também. Ué, nós temos que orar, gente. Nós temos que ficar olhando. Porque veja bem, gente, muitas das vezes o inimigo ele é suave, ele é traiçoeiro, né? Às vezes ele até arruma o cachorrinho, ele coloca assim, uma coisa no cachorrinho para trazer um desânimo em você. Ah, mas por que isso foi acontecer? A gente muitas vezes, desculpa, muita gente começa a lamentar, a gente lamenta muito, reclama muito, murmura. Eu gosto muito de falar isso, em vez de eu reclamar, eu quero clamar. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, que quando eu estou em casa lá, sozinho, de vez em quando lá, que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu saio, por quê? Porque eu começo a clamar, Senhor, vem com o teu poder, Senhor, derrama aqui o teu Espírito, Senhor. Cobre, Senhor, todo esse espaço com teu sangue preciosíssimo, Senhor. E vai lavando, Senhor, vai purificando todo esse espaço, Senhor. Tira todo e qualquer imundício, foi o que o irmão estava orando hoje. Tira todo e qualquer imundício que tem entrado aqui da minha casa. E às vezes entra, irmão. E a gente não percebe. Por isso, irmãos e irmãs, aqui ó, a gente vê que Zaqueu, ele passou a ser um seguidor de Jesus. Sabe por quê? Porque ele se libertou do pecado, se libertou do mal. E quando a gente se liberta do pecado, se liberta do mal, irmão, irmã, a nossa vida continua de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque a mudança, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Talvez você vai chegar na tua casa hoje, talvez você não vai ver mudança. Talvez. Eu estou dizendo talvez, porque só o Senhor sabe, amém? Porque Ele está fazendo transformação dentro da tua casa. Ele já entrou, está fazendo transformação. Mas talvez você chegue lá e não perceba nada. Mas eu digo para você, a partir do momento que você aqui tomou posse da palavra, tomou posse dessa mudança que Ele está fazendo em você, provavelmente as pessoas que estiverem na tua casa vão olhar para você com um olhar diferente. Como é que é o seu nome, irmã? Juliana. Juliana. Quando você chegar na tua casa,
A sua família vai olhar para você, Juliana, você saiu daqui de um jeito, você voltou de outro, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Aí você vai falar, sabe o quê? Eu tive um encontro com Jesus. E quando você tem esse encontro com Jesus, as pessoas percebem. As pessoas olham no seu olho, começam a ver um brilho no seu olhar. O seu sorriso é diferente, não é aquele sorriso sem graça, não. É um sorriso de Jesus, amém? E ali você começa a sentir tua cura acontecendo, a tua libertação acontecendo. Amém? Convido você nesse momento a ficar de pé. Por falar em cura, Jesus ele quer trazer nessa noite essa cura do teu coração, essa cura do teu interior. Coloca a mão no teu coração nesse momento, porque muitas das vezes as coisas vêm pelos nossos pensamentos e depois vêm para o nosso coração. E tudo aquilo que nós recebemos em nosso coração, nós começamos a proclamar. E nesta noite, o Jesus ele quer curar o teu coração primeiramente. Ele quer curar essa realidade sua que precisa ser curada. Mas ele quer curar o teu coração primeiramente. Quando nós deixamos Jesus curar o nosso coração, outras curas vão começar a acontecer. Ou já estão acontecendo. A partir do momento que você abriu o teu coração. Por isso, Jesus, nesse momento, eu chamo a ti, Jesus, para estar aqui, Jesus, no meio de nós, tocando em cada coração, Jesus. Como eu disse no começo, Jesus, que onde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor estaria no meio deles. Eu creio que o Senhor está aqui agora no meio de cada um de nós, Senhor. O Senhor vai tocando, Senhor, em cada um desses corações nesta noite, Senhor. Vai tocando no coração dessa irmã, Senhor, que chegou aqui nesta noite com uma tristeza no teu coração, uma decepção tão grande. Ela estava decepcionada por uma situação que ocorreu na vida dela, nesta semana. E o Senhor está curando essa decepção, essa frustração que você teve. Frustração com pessoas. E nesta noite o Senhor traz essa cura no seu coração, minha irmã. Você que chegou aqui nessa noite com a sua mente assim meio confusa, indecisa, sem saber o que fazer, diante dessa situação que está acontecendo dentro da sua casa. O Senhor, nesse momento, coloca no teu coração, minha irmã, uma certeza. Eu estou contigo, nada temas. É isso que o Senhor fala no teu coração nesta noite, minha irmã. Eu estou contigo, nada temas. Não tenhas medo. Por falar em medo, o Senhor colocava muito no meu coração essa palavra medo. Você tem medo de perder entes queridos, você tem medo de perder emprego. O Senhor nessa noite está tirando também todo esse medo, toda essa fraqueza espiritual. O Senhor está te dando uma fortaleza espiritual nesta noite. Ele está curando nesse momento o teu coração de toda a incerteza que você estava trazendo. Obrigado, Senhor, que o Senhor também nesta noite está trazendo, Senhor, essa cura, Senhor, desta mágoa, desse ressentimento. E vira e mexe, você ainda volta a lembrar dessa pessoa que te feriu com palavras, usou palavras duras contra você, e você não consegue, às vezes, esquecer isso. Vira e mexe, você lembra dessas palavras, e você volta a ressentir de novo. É como se tivesse aquela casquinha, com aquela feridinha já, criando casquinha, você vai lá e cutuca de novo aquela casquinha e volta de novo a sentir a ferida. Nesta noite o Senhor está curando esse ressentimento, essas lembranças dolorosas do passado. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor está aqui trazendo, Senhor, essa libertação, essa cura, Senhor. Para, minha irmã, de ficar vivendo o passado. Pensa hoje que o Senhor quer colocar um presente diferente na sua vida. E não se preocupe também com o futuro pertence a Ele. E você às vezes fica preocupada, como é que vai ser, o que vai acontecer, como é que vai ser minha vida daqui para frente.
Não pense mais, deixe no coração de Jesus. O Senhor nessa noite, Ele está curando toda essa situação que você está vivendo, essas machucaduras, o Senhor está curando nessa noite. Obrigado, Senhor. O Senhor também está curando, minha irmã, nessa noite, você, é uma cura interior. Você que tem vivido assim, numa situação deprimente, de tristeza. O Senhor está curando essa tristeza do teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também está tirando palavras de negatividade, palavras negativas. Você que às vezes tem falado, ó, parece que nada dá certo. Você tem usado palavras negativas. Você que às vezes usou até palavras de maldição, o Senhor nessa noite, Ele está fazendo você lembrar dessas palavras, porque Ele está curando o teu coração nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por palavras, às vezes palavras indecorosas, palavrão, eu não falava no início. O Espírito Santo está colocando no meu coração de novo aqui. Palavrão que você usou no momento de nervosismo. O Senhor está nesta noite colocando esse arrependimento no seu coração. Da mesma forma que Zaqueu arrependeu da sua vida de pecado, você também hoje tem esse momento para você se arrepender de todo pecado, de toda palavra má que saiu da tua boca. Obrigado, Jesus. Louvores e glórias a ti, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Amém. Com a mão no seu coração, Amém. com os olhos fechados, seja que você está. Queremos orar.